E nós temos um problema, que a palavra anticristo, a gente pensa anti pela forma... Se é bonito, é feio. Exatamente, Que é a antítese. Né? Que isso a antítese já é uma coisa que veio depois. Mas o anti, no radical grego da época do Novo Testamento, que o grego koiné, que foi escrito, o anti significa aquele que assume o lugar de. Entendi. Olha. Você entendeu? Anti é aquele que assume o lugar de. Foi só na Idade Média, quando a partir de Averroes, que era um filósofo árabe, e depois Tomás de Aquino e outros mais, que começaram... E aí vai mais à frente, na época do marxismo, que eles começam a pegar a filosofia aristotélica e falar de tese, síntese e antítese, e aí que a anti vai ter esse significado. Mas quando lá atrás falava de antítese, é aquela que destrói a tese para poder assumir o lugar dela. Então, quando, por exemplo, você tem a tese é um bloco de mármore. A antítese é quando você esculpe, você fica batendo a marreta ali, você está destruindo o bloco para criar uma estátua que toma o lugar. Então, anticristo é aquele que assume o lugar de Cristo, com as pretensões de Cristo. Portanto, provavelmente autoproclamado cristão. Autoproclamado cristão. Você entendeu? Do bem. Exatamente. Eu não vejo, pelo que o Apocalipse fala, que até falando da segunda besta, fala que ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Então eu não penso no anticristo alguém como o Putin. Eu não penso em alguém como o Saddam Hussein, que até morreu. Eu não penso em alguém como o Bashar al-Assad, que né, também caiu fora. Eu não penso em alguém como o coreano lá, o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Eu não penso em alguém com esse perfil. Tem que ser alguém de fala doce, alguém que fala assim, nossa, como não amar esse cara? Sabe? E ele vai vir com roupagem religiosa. Ele vai misturar religião então, com política. Então estamos tranquilos também, porque assim, ainda não surgiu esse cara não. Ou alguém que una paixões. Tô nem falando que tem essas duas características aí. Eu tô falando... Alguém que una as paixões. Alguém que una paixões, porque esse cara provavelmente terá que unir paixões também, Terá que unir paixões e talvez alguns até não vão gostar dele. Sim. Mas ele tem ali uma aceitação de uma maioria, pelo menos. Exatamente. Né? E os outros vão... Eu não gosto, mas também não vou ser contra. Eu não sou burro. Você acha que todo mundo na Alemanha gostava do Hitler? Não. Mas nem por isso eu vou defender judeu. Olha, isso é interessante falar. Se eu falar Alemanha nazista, essa frase está errada de certa forma. Porque, embora a Alemanha teve um governo nazista, isso não significa que todos os alemães eram nazistas. Muitos alemães lá não concordavam com as falas do Hitler, não concordavam com o programa do Hitler de maneira nenhuma. Porém, mesmo assim, 6 milhões de pessoas morreram, de judeus. Então, você tem 3 tipos de pessoas quando essa situação acontece. Tem aqueles que idolatram o líder, tem aqueles que não gostam do líder, mas também não têm coragem de se opor a ele, e tem aqueles que têm a capacidade de se tornar mártires por aquilo que é correto. Porque aquilo que é correto é uma escolha que ela eu sinto pelo menos que ela é uma universal do ponto de vista moral mesmo. Sim, assim, claro, né? claro. Assim, isso daí independente de qual... Se você é um ser humano, mas independente da origem, de onde você vem ou do que você acredita e tudo mais, tem coisas que simplesmente parecem ser certas, né? E, portanto, existem coisas que parecem ser erradas para qualquer Com certeza, com certeza. A menos que você seja, sei lá... Para provocar um crime com a criança. E outra, uma coisa interessante que... Você sabe quando é que você vai saber se eu sou adventista do 7º dia mesmo? É quando a igreja adventista for proibida e eu continuar sendo. Enquanto isso não acontecer, você não tem nada para negar que eu seja um adventista do 7º dia. Mas você também não tem nada para afirmar que eu seja. Agora, estou criando uma situação hipotética. Né? Vamos supor que agora o governo falar o seguinte, ninguém mais vai poder guardar o sábado. Aí tu é preso. Entendi. Aí
Você tá entendendo? Aí que eu vou ver se realmente. É aí que eu vou ver. Se tu não for preso, eu vou achar estranhão. E pode achar mesmo. E pode achar mesmo. Tem uma piadinha que o pessoal conta que uma vez que, numa igreja da África, que um pregador tava lá, todo mundo cantando, feliz e tudo, aí entraram uns caras encapuzados e com a metralhadora na mão e falou assim: vamos matar todo mundo que é cristão aqui. Aí tu parou assustado assim, os caras cercaram a igreja, uma milícia, né? Olha, nós não queremos saber de cristão aqui, nós vamos matar todo mundo. Aí um cara fala com o outro, fala assim: nosso chefe resolveu dar uma chance para vocês. Quem quiser rejeitar Jesus agora, abaixa e sai de fininho, porque nós vamos passar fogo no resto. Aí diz que mais uns 70% da igreja baixou assim, foi saindo tudo. E os outros ficaram esperando a bala. Aí os caras tiraram o capuz e falaram assim: agora pode tocar o culto que a gente já limpou a escória. Né? Agora, eu sei que muita gente ouvindo isso e fala assim: Rodrigo, mas vem cá, você está sendo muito cruel, porque tem uma questão que é necessidade de sobrevivência. Eu sei. Mas entra uma coisa: o amor. Por isso que eu volto ao exemplo que eu dei para o Igor com as filhas dele. É lógico que se eu chegar e colocar uma arma aqui, ele tem todo o direito legítimo de se defender. Mas se um cara colocar a arma na cabeça da filha dele, ele tem todo o dever paterno de trocar de lugar com a filha, se o cara quiser levar um refém. Então, com Deus é a mesma coisa, mas isso não adianta eu tentar explicar para vocês, gente. É só vivendo. Tem coisas que você não explica. Um sabor você não explica. Você pode ser o melhor professor do mundo. Você só convida o outro a experimentar. Então, quando você ama a Deus, e o amor de Deus tem que estar acima do amor que você tem pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu time, amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus, e ao próximo como a mim mesmo. Quando você ama a Deus, você tem que estar disposto a morrer por ele, se preciso for. Mas fica tranquilo com duas coisas. O apóstolo Paulo fala que isso não vem de nós, é dom de Deus. O Igor, por mais que ele seja homem, forte e tudo mais, não vou duvidar da coragem dele, ele não é corajoso o bastante para enfrentar um cara que vai dar um tiro nele. Mas quando a filha está em risco, aparece uma força que não é natural dele. É uma força que não é sua. E quando é mulher, que é mãe, é mais ainda. Sabe aquele negócio com a mãe luta com a onça para tirar a filha? Então essa mesma coisa acontece de maneira exponencial quando você sofrer por Cristo. Ele vai dar uma graça sobre a sua vida que você não vai ter capacidade de falhar. Aí eu termino esse meu comentário aqui com uma coisa para você. Eu não estou acompanhando os comentários aqui, eu não sei quem está me elogiando, quem está me detonando aí, porque na internet tem de tudo. Mas só vou te pedir uma coisa. Não concorde com tudo que eu estou falando, que eu estou falando. Faça apenas isso. Comece a estudar, pesquisar, ler e conversa com Deus em oração. Senhor, o Rodrigo falou aquilo, o que o senhor acha? E deixa Deus te responder. E se, na nossa geração, você vir a construção de um modelo de anticristo que está dominando o mundo, comece a prestar atenção. Enquanto esse governo ou governança não der nenhuma lei que infrinja os mandamentos de Deus, tudo bem. Se hoje a governança começar e falar o seguinte: olha, está determinado que a partir de hoje vamos colocar uma íris, vamos ler eu vou deixar que leia a íris do meu olho. Vou deixar, numa boa. Falar assim, a partir de hoje, todo dinheiro vai ser virtual e você vai ter que abrir uma conta virtual para receber o seu salário. Eu vou abrir a minha. Eu vou entrar no sistema sem nenhuma dor de consciência. Ponto, parágrafo. Agora, a partir do momento que esse sistema der uma ordem que vá de encontro ao que eu creio ser a vontade de Deus, aí eu vou ter que me definir. E eu espero não decepcionar o Igor. E com um detalhe muito sério, gente. Sabe por quê? Eu espero que tu não se decepcione. Eu tenho certeza que não vai. Não vou, sabe? Porque eu amo muito a Deus. Eu tenho minhas falhas, eu não confio em mim mesmo, mas eu amo a Deus. Você pode duvidar de tudo que eu falei, mas não duvide do sentimento que eu tenho por Deus.